como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas que estão ligadinhos, conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos, né? Você está ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Já peço para você que está chegando aqui de supetão ou já vem nos acompanhando, mas por algum motivo ainda não se inscreveu, então dá essa forcinha, se inscrevam, né? É de graça, é de grátis, é 0800, não paga nada e ajuda o nosso canal. Você vai se tornar membro não, né? Vai se tornar um inscrito, né? Fazendo parte da nossa família. Você pode também se tornar membro a partir de R$2 por mês. Vamos estar sorteando 2 camisas exclusivamente para os membros. Isso mesmo, gente. Com R$2 por mês, você ajuda o Álvaro Silva, o nosso canal aqui, Vascaíno desde sempre, a ficar de pé. Dá aquele incentivo, aquela força de ajuda de custo pra gente, né? E ainda concorre a 2 camisas do Vascão exclusiva no sorteio só para membro. Poucos dias eu fiz um sorteio para uns inscritos, agora eu quero fazer um sorteio para os membros, então a partir de R$2 você já se torna membro, fazendo parte aqui também, né, do nosso canal, nos ajudando. Lógico, sem contar as vantagens no superchat, nos comentários, né, os benefícios e o selinho de membro que vocês ganham aí exclusivo aí quando a gente vai fazendo aí as lives, né, vai aparecer o seu nome lá e o selinho de quanto tempo você é membro, então é bem bacana. Dá essa força pra gente ajudando o nosso canal. Quer continuar nos ajudando? Quando aparecer aquele anúncio, aproveita, deixa, vai pegar uma água, vai ao banheiro, faz aquele assalto na geladeira, aquela jantinha que tá ali no esquema, vai lá e volta. Ou então assiste o conteúdo do anúncio, porque às vezes é até alguma coisa que te interessa. Fechou? Show de bola? Bora lá então. É o seguinte, já peço para vocês acompanharem o nosso vídeo até o final. Peço perdão pelo horário hoje, muita correria na minha vida pessoal e também em relação ao Vasco, muita coisa acontecendo no Vasco. Eu esperei um pouco a mais aí, tirei um pouco o pé do acelerador para tentar trazer tudo que aconteceu aí, né, nessa quinta-feira, né, no nosso clube, né, no nosso amor em comum. Então acompanha até o final, vamos falar sobre a apresentação de Álvaro Pacheco e o diretor de futebol Pedro Martins, sobre o Clássico dos Milhões, vamos falar sobre o mercado da bola, mais nomes que voltam a ser ventilados aqui no Vasco, atualização para vocês do próprio mercado. Vamos falar também sobre o nosso futsal que entra em quadra amanhã pelo Campeonato Brasileiro, sobre o Novo Basquete Brasil, sobre a 777, agora é oficial, eles colocaram todas as suas ações aí em relação aos clubes de futebol mundo afora, inclusive a do Vasco, à venda. A gente vai falar muita coisa importante, então nos acompanhe até o final. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, sem muita delonga, né, gente? É o seguinte, eu quero colocar para vocês logo de cara um resumo aí, né, um pouquinho que a gente conseguiu captar aqui e acolá da entrevista coletiva do Álvaro Pacheco, tá? Da entrevista coletiva também do Pedro Martins, tá bom? Então acompanha, eu vou colocar para vocês e a gente já volta. Cravar aquele evento, mas dá para demonstrar otimismo, porque quando o jogador quer vir, já é um fato fundamental e importante. E é nessa linha que a gente está caminhando. Agora, se isso vai demorar muito mais ou muito pouco, vai depender de uma série de outras questões que também fogem do nosso controle, né? Mas o fato dele querer estar aqui é muito forte para que essa negociação caminhe bem. Sendo bem sincero com o torcedor, o orçamento para a janela de transferências ele é restrito, né? O Vasco já fez alguns movimentos importantes no início do ano, né? Então, para esse ano, o objetivo é saber utilizar o melhor possível do dinheiro disponível, fazer movimentos inteligentes e criativos, né? Pensando não só de maneira imediata, mas também pensando no futuro do Vasco. E a gente vai trabalhar para o desenvolvimento de um projeto que pense no fortalecimento da equipe, no aumento do nível competitivo,
mas também pensando em tirar muito mais dos jogadores que lá estão. O meu grande objetivo é o gigante da colina acordar mesmo isso. E no fundo é os vascaínos olharem para a equipa e identificar aquilo que eu já era, uma equipa corajosa, uma equipa determinada, uma equipa que é resiliente, em determinados momentos nunca desiste e vai sempre em busca daquilo que é os seus objetivos, lutar sempre pelos 3 pontos, uma equipa competitiva. É isso que eu vou procurar e acredito muito que vamos ser capazes de fazer com este elenco, com esta equipa e neste projeto. Tanto falando com o Lúcio, né, que foi quem fez o primeiro contato comigo, tanto com a 777. Eu acho que a outra não queria ter o Filipe Coutinho, é evidente que eu acho que o clube onde ele for, espero que seja o Vasco, vai ter um impacto muito grande. Agora, como o nosso Presidente já disse, e o meu Pedro já disse, é uma situação também, tem outras coisas que são importantes para aquilo que é o lance, para o resultado final. Espero, eu enquanto treinador, espero que as coisas resolvam e que ele venha para o Vasco. Isso passa a responsabilidade para ele. Show de bola, né, gente? Show de bola, como vocês já acompanharam, eu gostei bastante da intensidade do Álvaro Pacheco, né? Ele é meu xará, eu já gostei dele aí, logo de graça por ser meu xará. Segunda coisa que eu gostei do Álvaro Pacheco, ele já confessou que ele comprou uma camisa do Vasco há mais de um ano, né? Pela forma dos adeptos torcerem, ou seja, dos seus torcedores, que somos nós, né? Então os vascaínos já chamam a atenção do Álvaro Pacheco, ó, lá de trás. Eu fiquei muito feliz também pela ênfase que ele deu para os atletas, para o elenco, ele está muito animado. O Pedrinho avalizou o trabalho dele, falou que ele é um cara que entende muito de metodologia de treino, de dia a dia, né? Então eu acho que tem tudo para dar certo. Ele que logo de cara já tem um baita desafio, nosso maior rival no Maracanã, no templo do futebol mundial, diante aí uma equipe qualificada, infelizmente a gente não gosta de falar, mas é a realidade, e o treinador, né, das últimas 2 Copas do Mundo que estava à frente da seleção, que é o Tite. Então o Álvaro Pacheco vai ter esse desafio pela frente, o homem da boina, né, vocês viram, né, ganhou até uma boina personalizada hoje. Enfim, fato é, gente, eu quero dar ênfase aqui para uma frase aqui que o nosso Álvaro Pacheco falou, né, agradeço a oportunidade de treinar este gigante, é muito orgulho, entre várias outras frases, né, Quero dar ênfase também para uma outra frase, e essa frase foi mencionada pelo diretor de futebol, Pedro Martins, tá, gente? Sobre sustentabilidade, sobre, por exemplo, aí, irresponsabilidade, investimento no departamento de futebol. Abre aspas, então, para Pedro Martins. Se a gente começar a tomar uma decisão popular sem respeitar a sustentabilidade financeira do clube, o clube quebra. Então, assim, parabéns, Pedro Martins, pelas palavras. É lógico, o mundo não é feito apenas de frases bonitas, né? É feito, na verdade, por atitudes. Mas essa frase já pode ser um indício de uma mudança de atitude dentro do Vasco, de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de metodologia de trabalho. Pedro Martins deixou bem claro, quando ele foi procurado pelo CEO Lúcio Barbosa, a missão dele é de implementar um novo departamento de futebol no Vasco, incorporando o futebol masculino e feminino, incorporando a base, né, trazendo todo mundo ali juntamente ali com esse pleito, com projetos também de engajamento, projetos de evolução, de associação à base, subindo para o profissional, com metodologia de trabalho, né, de certa forma também com um pouco de austeridade. Ele não utilizou essa
essa palavra hoje que eu me lembre, pelo menos, em momento algum a palavra austeridade ou a palavra também ali como é que se fala? Oportunidade de mercado. Ele não utilizou essas duas palavras, mas ele foi bem sincero quando perguntaram para ele de investimento. Ele falou, não dá para falar agora de valores, não temos aí um valor estipulado, falta um mês ainda para a janela, não vou enganar o torcedor, não vamos fazer loucura, não vamos gastar errado, né? Ele falou várias frases aí em relação a isso, que daqui a pouco eu vou começar a falar do mercado da bola, aí a gente volta nessa questão envolvendo o Pedro Martins. Então, dito isso, já falamos aí da apresentação da coletiva do nosso Álvaro Pacheco, do Pedro Martins, né? Já falamos aqui um pouquinho de algumas frases que ambos mencionaram hoje na coletiva, vocês acompanharam um trechinho também. Então, meus amigos, dito isso, sem muita delonga, para não enfadar muito vocês, vamos entrar em outro tópico, em outro assunto. Daqui a pouco a gente volta novamente a falar de futebol. Agora eu quero falar com vocês sobre a situação envolvendo a 777, ou seja, a famigerada 777 Partners, né, gente? É o seguinte, como já segue a arte na tela, vocês acompanham a manchete. 777 Partners coloca à venda todas as suas participações em clubes de futebol. Isso mesmo, gente. Pegou todo mundo de surpresa hoje pela manhã. Hoje pela manhã, a situação na 777, para quem ainda acredita, né, que esse grupo aí norte-americano era aí a melhor opção para o Vasco, né? Tá escancarado aí para quem quiser ver e para quem não quiser ver também, né? A não ser que tampe os olhos, porque do contrário vai ver, né? Vai ver. É aquela velha história. Esconder o que está acontecendo em relação a 777 mundo afora é o mesmo que você tentar tampar os raios solares com uma peneira, né? O famoso tampar o sol com a peneira. É impossível, não dá. Vai vazar, alguém vai ficar sabendo, não tem jeito. Porque é o seguinte, gente. A 777, além de todos os problemas deles envolvendo o nosso Vasco, né, que a gente é muito aqui, vamos dizer assim, afiado, né, para falar desse assunto em relação ao nosso clube, que a gente está por dentro, a gente acompanha todo santo dia isso aqui. Só que o problema da 777 está mais do que escancarado, não é só aqui no Rio, não é só no Vasco da Gama, no Brasil, não, né? É escândalo lá no Genoa, porque hoje o Genoa figura a equipe do futebol italiano com maior déficit, com maior dívida, né, entre todas as equipes do futebol italiano, né? Diga-se de passagem, o último dirigente do Genoa, quando vendeu ali as ações para 777, até ele se sentiu de certa forma enganado, né? Até o camarada lá, o ex-dirigente do Genoa, entrou com uma ação na justiça contra a 777. A torcida do Genoa não aguenta mais ali, a turma do Josh Wander, Steve Pasco, toda essa galera, que todos eles foram afastados aqui da SAF do nosso Vasco, para ficar bem claro isso aí, tá, gente? E também já estão afastados da própria 777, tá? Aí outra situação, né? Fizeram lá uma farra, né? Uma vergonha lá no Standard de Liège. A torcida praticamente colocou eles para fora do clube na Bélgica, né? Para ser bem sincero para vocês, é um fracasso total na França. A torcida ali só faltou agredir, né? A torcida do Red Star Paris. Ah, mas o Red Star Paris subiu de divisão. Tá, mas eles prometeram mundos e fundos também lá e não cumpriram. Então a torcida tá pé da vida, né? O que foi prometido não foi cumprido. Aí tem a situação também aí de suspeita, né? Lá na Inglaterra tem condenação nos Estados Unidos em primeira e segunda instância, tentativa de acordo, né? Suposta queima de arquivo aqui no Brasil, foram afastados da SAF aqui no Vasco, esses processos aqui na justiça tramitando. Então, assim, a vaca foi pro brejo, tá? Álvaro Silva, então como é que vai proceder agora? Como que o Vasco vai ficar nessa situação? Gente, é o seguinte, hoje, nesse dia 20, desse dia 31, praticamente dia 1º aí de junho, 31 de maio, 1º de junho, vai. A 777, o que é dela, concreto, até que seja provado o contrário, caso isso aconteça. Até o momento, 31% da SAF do Vasco é da 777, referente a 310 milhões supostamente colocados aqui no Vasco até o momento. Se eles, por um acaso, vierem a fazer o aporte financeiro, que o Pedrinho já falou que não tem chance disso acontecer, eles conseguiriam aí totalizar aí uma média aí de 70% no controle da SAF. Só que isso não deve acontecer e tem um trâmite na justiça também. Então, o que eles estão colocando à venda, não só do Vasco, mas de todos os clubes que eles têm direitos econômicos espalhados mundo afora, seriam esses 31% do Vasco. Não só do Vasco, mas de qualquer outro clube. Então é o seguinte, quem nesse momento adquirir esses 31% que a 777 tem do Vasco, tá? O valor que a 777 quiser vender, tá, gente? Se a 777 quiser passar de graça ali, de papel
papel passado no cartório para alguém não cobrar nada, ela faz isso. Se a 777 quiser cobrar aí R$1 bilhão, ela cobra. Se ela quiser cobrar R$1.000, ela cobra. Vai depender da 777. E esse valor não vai vir para o Vasco, tá? Para ficar bem claro. Então, esse valor não vem para o Vasco se a 777 vender o percentual dela. Vai para ela, porque a parte é dela. A pessoa, ou no caso, a empresa, melhor dizendo, né? Perdão, a empresa que adquirir supostamente esses 31%, vai ter a obrigatoriedade que está em contrato vigente para com a 777, essa empresa vai assumir todas as obrigações que a 777 teria com o Vasco. Isso é no contrato vigente, no contrato de hoje, tá, gente? Se esse contrato for aberto, se ele for cancelado, for anulado, aí é uma outra história, mas no contrato de hoje da SAF, vigente para com a 777, a empresa que entrar no lugar dela vai ter a obrigação de colocar esses R$270 milhões de aporte, sendo aí associado do Vasco. Esse é o grande problema, porque seria só essa a obrigação. Álvaro Silva, e a dívida que estava por conta da 777? Para começar, a gente nem sabe, né? 100% mesmo, se eles... Se está no contrato, se eles têm a obrigação real de pagar essa dívida ou se não, ou se é só um percentual, a gente não sabe. Fato é que se tiver, a empresa que assumir também vai ter essa obrigação, que é um outro imbróglio, uma outra novela também, e não seria tudo, que só seria o 30%, então é uma novela. Vamos aguardar as próximas semanas, próximos dias. É fato também, fato que não é de uma semana para outra, de um dia para outro, da noite para o dia, que se vende 30% de futebol de um clube num valores aí milionários, estratosféricos. Em termos aí de valores na América do Norte, lá nos Estados Unidos ou na Europa, não são, nossa, tão estratosféricos. É algo em torno de 60 milhões de dólares ou 60 milhões de euros, mais ou menos o valor da SAF aqui do Vasco hoje, aí da 777, aí desses 310 milhões de reais. Mas para nós no Brasil é 310 milhões de reais. Então, não é assim do dia para a noite, ainda que seja 60 milhões de dólares, do dia para a noite que se faz uma transação dessa, ainda sem falar de toda a jurisprudência, de quem for comprar essas ações da 777, você pode ter certeza, a empresa que for comprar as ações da 777 vai bater na porta aqui do Vasco para falar com o Pedrinho, com o Lúcio Barbosa, para saber como é que tá esse imbróglio. Você acha que eles vão sair dando dinheiro para 777 lá, para depois virem resolver aqui no Vasco? Não. Então vamos aguardar, vai ter muita coisa ainda que vai acontecer, como se diz no linguajar popular, muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte, tá, gente? Mas essa informação que nós temos de primeiro momento. Eu peço perdão para vocês que eu estou fazendo vídeo para vocês aqui com blusa de frio todo dia, que eu moro aqui em Visconde de Mauá, perto do Rio de Janeiro, umas 2h30, 3 horas da capital. Só que é o seguinte, a expectativa nesse feriado aqui onde eu moro é de fazer aí 5 graus facilmente. Na madrugada essa marca pode chegar até mesmo aí bater no zero, né? A gente nem entrou no inverno rígido ainda, né? Por isso que eu tô sempre de blusa aqui. Às vezes o pessoal não entende, pô, por que esse cara tá sempre de blusa? Às vezes é onde você mora e tá um calorão, mas onde eu moro aqui é um frio daqueles. Mas continuando o assunto, tá, gente? Então vamos com calma, já tô vendo gente já colocando comprador pra parte da 777, tô vendo gente já dizendo que isso é impossível. Eu sou da seguinte opinião, nem tem comprador ainda para essa questão da 777, tá? Como também nem tá ainda, como se diz assim, como é que se fala? Tá enrolado, gente. Essa situação tá enrolada. Até me fugiu a palavra aqui, a fala. Tá enrolado. O que a gente tem que fazer agora nesse momento é, antes de sair falando qualquer coisa para o torcedor do Vasco, é trabalhar em cima da informação, em cima daquilo que realmente tá acontecendo. Mas essa informação, então, né, pegou muita gente de surpresa na manhã de hoje. Outra informação que pegou muita gente de surpresa durante a tarde, no início da tarde, é de que o nosso ex-treinador Ramon Dias, como vocês já acompanham a imagem na tela, né, no caso, a gente se deu conta no dia de hoje que o Ramon Dias entrará com ação na FIFA pedindo 16 milhões pela rescisão de contrato com o Vasco. Tá? A informação no primeiro momento é que o Ramon Dias não quer judicializar, não quer acionar o Vasco na justiça, ele vai acionar o Vasco na FIFA. Por que na FIFA? Que se o Vasco não pagar, o Vasco pode tomar um transfer ban. Tá? Por isso que o Ramon Dias está acionando lá na FIFA, para não prejudicar ainda mais o associativo. Agora, se ele está preocupado com o Vasco não, já é outro 500, né? Outros 500, porque assim, há quem diga que foi ele que pediu conta, agora ele está querendo entrar num acordo de 16 milhões, né? Então vamos aguardar. Fato é que já é bom sinal também que ele quer entrar num acordo aí, coisa e tal. Gente, eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Ele tá certo, tô vendo um monte de gente xingar o Ramon Dias, um monte de nome na internet aí, agora o cara não presta mais, né? É sempre assim. O cara não vale mais nada, né? Ano passado, o Vasco ficou na Série A por conta dele, tá? E tem gente reclamando dele, porque eu esperava mais do Ramon Dias, porque ele, pelo lastro dele no futebol. Peraí, mas o time que o Vasco tava montando aqui, com todo respeito, eu sou Vasco pra caramba, pra caralho, desculpa do palavreado.
Não chega nem a 40% do time que ele tinha na mão lá no Al Hilal. Então, pelo amor de Deus, gente. Sabe? Não, na minha opinião, não tem caminho. Só que eu não quero nem entrar nesse mérito, tá? Ramon Dias também tem vários erros também, teimosias. Não quero entrar nesse mérito. Agora, eu não vou entrar no mérito também de ser leviano, de falar que o Ramon Dias é errado, que, com todo respeito ao Ramon Dias, que ele estaria sendo safado, né? Que o Vasco também errou, que o Vasco tá agindo na má fé. Não quero ser leviano, porque quando você toma um partido de A ou B nesse caso, você acaba sendo leviano com o outro lado. Sabe por que eu tô falando isso? Eu não estava na sala, no vestiário de São Januário. Eu não estava no vestiário quando aconteceu a patifaria toda. Então, é muito fácil eu falar que o jornalista ciclano de tal do jornal A, B ou C supostamente teria falado. Sabe? Aí fica esse telefone sem fio, que um falou para um, que um falou para o outro, no final das contas, ninguém sabe a origem da informação. Então é complicado sair, porque um lado fala, olha, não, ele discutiu, ele bateu boca lá, se resolveu e foi para a coletiva. Durante a coletiva ele ficou sabendo que foi demitido. Aí outros já falam, não, ele entregou o cargo lá no vestiário. Mas eu pergunto, se ele entregou o cargo no vestiário e foi para a coletiva, como é que ele fez cara de quem não sabia nada na coletiva? Então assim, é muito complicado, é muito complexo, eu não vou tomar partido, tô vendo muita gente xingando ou a diretoria ou o Ramon Dias. Agora o que eu vou falar aqui é o seguinte, sabe quem tá errado nessa situação? É o Lúcio Barbosa e a 777. A 777 porque sai fazendo um contrato maluco aí, trazendo jogadores com valores astronômicos, a gente vai falar disso daqui a pouco. Amarrou uma multa rescisória milionária com o Ramon Dias de mais de 20 milhões de reais. Tá? Aí chega num jogo muito importante daquele, eu não quero saber. Tá? Quem pintou a zebra de preto, de branco, jogou a tinta fora, se não pintou, sei lá. Não tô nem aí, nem aqui, nem acolá. Eu só quero saber aonde que o seu Lúcio Barbosa tá. Lógico, o pessoal se fala aí que ele estava resolvendo um problema familiar, problema pessoal. É muito fácil também jogar nas costas da família. Não sei, não sou parente do Lúcio Barbosa também. Aonde eu quero chegar é o seguinte. Pra mim, na minha opinião, tá? Se eu tiver errado, beleza. Até o próprio Lúcio Barbosa que me desculpe, mas na minha opinião, eu acho que CEO da SAF do Vasco, vivendo o turbilhão que estava vivendo, que ainda vive hoje o Vasco, jogo dentro de São Januário. O Vasco toma 4-0. Pedrinho não podia entrar no vestiário naquela época. Não podia falar nada. 777 não pisava aqui no Brasil pra merda nenhuma. Só pra recolher a gaita. E só. E aí o CEO, que era a figura mais importante naquele momento, não estava em São Januário. Não estava em São Januário. E aí quem estava lá era um gerente, um coitado, rapaz. Um gerente de futebol lá. Abaixo ali. E ele teve que segurar o rojão todinho. Então assim, se o Lúcio Barbosa estivesse em São Januário, o funcionário, o CEO da 777, estivesse em São Januário quando aconteceu a goleada, o bate-boca, né, o suposto pedido de demissão, enfim, teria se resolvido. Teria se resolvido. Talvez o Ramon Dias nem tivesse saído do Vasco, ou se saísse, seria uma coisa organizada, e o Lúcio Barbosa falar, então tá ok, Ramon Dias, show, você pediu para sair daqui, ó, você pode pegar seu carro, pode ir embora, amanhã você vem aqui, a gente faz uma reunião para você assinar certinho sua rescisão, e agora eu vou lá, eu como CEO do clube, vou lá, né, dar um parecer pro torcedor e falar um pouco desse pós-jogo. Esse era o certo. Ou então, ele ir para a coletiva junto com o Ramon Dias. Já combinado, ó, Ramon Dias, você fala só sobre o jogo, depois você fala que você está entregando o seu cargo, depois eu que falo, ou então eu falo primeiro. Enfim, não, por isso ficou essa bagunça. Tá? Então é muito fácil jogar nas costas do Ramon Dias. Mais uma vez, não estou passando o pano pro Ramon Dias. Se ele agiu de má fé, que ele seja cobrado. E Deus está vendo. Tá? Eu sou da seguinte opinião. Deus está vendo. Tá? E tem gente dentro do Vasco que viu também. Jogadores, não sei. Então assim, fica complicado. Aí hoje eu vi muita gente da lacração batendo no Ramon Dias. Ah, porque essa conta quem vai pagar é o Vasco. Porque o Ramon Dias está errado. E o Ramon Dias isso. E o Ramon Dias aquilo. Pois é, mas a pessoa que falou isso na internet não falou também que o Lúcio Barbosa não estava lá. Não falou que não tinha ninguém para representar. E que estava uma bagunça no dia que o Vasco tomou de 4-0. O Vasco tomou 4-0 dentro de campo e fora de campo. Por falta de organização. Então é uma vergonha sim. Tá? Aí agora é muito fácil jogar nas costas do Ramon Dias. E vou falar de novo, Ramon Dias, se você gosta tanto do Vasco, nem você diz que gosta, faz um acordo aí, pega um valor simbólico e show de bola, vida que segue. Agora 16 milhões também, caraca, hein? Caramba, hein, Ramon Dias? Parece até que você estava desempregado, pô. Doideira, tava lá no mundo árabe agora há pouco, tá querendo milhões também.
Então ficou complicado. Agora, a culpa disso tudo é desse senhor Lúcio Barbosa e da 777. Tá? Mais ainda da 777 e do Jorge Salgado. Álvaro, mas o que tem a ver o Salgado se ele nem estava lá no dia, ele nem presidente mais é do Vasco? Pois é. Mas quem colocou a 777 no Vasco? Foi eu? Foi o Vascaíno do Cerrado que colocou? Foi o Laureano que colocou? Não foi. Foi o Russo? Não foi. Quem colocou a 777 lá foram os passadores de pano, os vagabundinhos que a gente conhece aí e o ex-presidente Jorge Salgado. Então a culpa é dele sim. Porque ele colocou essa 777 lá. E esse dinheiro agora vai morrer na conta do Vasco. Quem vai morrer com essa roupa, torcedor, é eu e você. Porque o Vasco não vai poder contratar, vai ter que pagar a conta, vai ter não sei o quê. E a gente vai sofrer com um time dentro de campo limitado por falta de investimento. Porque o dinheiro que era para investir agora, a gente vai ter que daqui a pouco, possivelmente, estar dando de multa para o Ramon Dias. Se ele está certo ou não vou entrar nesse mérito, eu já expliquei para você essa situação aqui. Mas o mais errado de tudo é o Jorge Salgado que colocou a 77 no Vasco. A KPMG que pegou 30 e tantos milhões de comissão, quando o Lúcio Barbosa era o diretor financeiro da KPMG. Aí o Lúcio Barbosa vem ser o CFO da SAF do Vasco, né? O diretor de finanças da SAF do Vasco. Aí o Luiz Mengo, que não tinha merda nenhuma a ver com o Vasco, sumiu daqui graças a Deus, que nem foi demitido, né? Ele caiu pra cima, né? A 777 promoveu ele, só tirou ele do Vasco pra dar um cala-boca no torcedor. E aí não tinha quem colocar, me colocaram o Lúcio Barbosa, caiu de paraquedas. Muito estranho, né? Aí agora o mesmo Lúcio Barbosa não estava em São Januário no dia que aconteceu toda essa cagalhopança. E o Vasco agora vai morrer com essa roupa aí de quase 20 milhões de reais de multa. Tá? Então só para ficar a reflexão, é muito fácil bater em cachorro morto. É muito fácil botar as coisas nas costas do Eurico Miranda, que já morreu. É muito fácil botar nas costas do Ramon Dias, que já não tá mais aqui, porque ano passado, quando a gente não caiu, ele servia. Agora ele é um safado. Todo respeito, tem gente que tá falando isso. Sabe? É muito fácil. Não tô passando pano pro Ramon Dias. Se ele tá na mancada, ele vai ser cobrado também. A justiça vai cobrar ele, se tiver prova. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: por que ninguém cobra o Lúcio Barbosa por isso? Por que ninguém está cobrando a 777 por isso? Só para ficar a reflexão. E agora, meus amigos, dito isso, né, já falamos bastante da 777, né, a gente acaba até se alongando aqui, mas é para deixar tudo muito bem claro, que eu não gosto de deixar passar nada batido também não. Outra coisa, gente, agora mudando de assunto, virando a chavinha, né, só para deixar um registro para vocês aqui, o nosso Vasco não terá desfalques nessa Copa América até o momento, tá, gente? Até o momento, Medel, Galdames e Rojas, que eram cotados para suas respectivas seleções, não foram convocados, tá? O que pode acontecer num segundo momento, se houver algum corte quando estiver se aproximando ali a competição, pode ser que alguém seja convocado. Mas hoje, nesse momento, não teremos essa preocupação de desfalque, né? Diga-se de passagem que desses três, o que Malemar vem jogando é o Galdames e mesmo assim muito contestado. Esses atletas todos perderam bastante espaço na equipe titular, né? Falando em perder espaço, o Pedro Martins falou hoje sobre isso. Mandar um abraço aqui, parabéns para o nosso querido Serjão, aqui do canal YouTube, né? Aqui do canal Podcast Cruz Maltino, lá o Digão, a rapaziada, o Mumuzinho, né? Eu gosto dessa galera tranquila, galera, né? Chapa branca de boa. Gosto deles. O Sérgio fez uma pergunta muito importante. Muito jornalista aí que fica aí pagando pau, se achando cheio de marra na hora de falar, não tem coragem de fazer a pergunta que tem que fazer. O Sérgio foi lá e botou a cara e falou: parabéns, Sérgio. O Sérgio perguntou hoje, galera, é o seguinte, falou: ó, o Pedro Martins, e o Medel? Sai, fica, como é que é? Tá todo mundo falando aí, negócio de relacionamento, se ele sai, se ele fica. É o seguinte, gente, o Pedro Martins falou a seguinte situação de Guerra e Medel. Vamos abrir aspas aqui para Pedro Martins. Vamos sentar e conversar com o jogador e ver a melhor condição. Fato é que a informação que a gente tem também nesse momento, tá, é de que o treinador Álvaro Pacheco também está avaliando o Medel. Está passando, vamos dizer assim, por uma avaliação, tá, gente? Então, a diretoria do Vasco vai sentar e vai conversar com o Medel. Surgiu ontem uma ventilada ontem aí de que o Medel teria sido oferecido ao Colo-Colo e o Colo-Colo não quis. Isso circulou lá no Chile. Na minha opinião, né, é cavadinha e cavadinha daquelas, né? Não sei, vamos aguardar. Fato é que esse é um assunto que divide sim a torcida, né? Se a gente botar uma enquete aí, alguns vão querer ver o Medel longe do Vasco, outros vão querer dar chance para ele. Enfim, fato é, na minha opinião, tá? Ele pode até ficar no Vasco, se ele se cuidar fisicamente, se ele der uma seguradinha, ele pode ser brabão com todo mundo, né?
mas ele tem que ser tranquilão com os colegas de trabalho, né? A gente não sabe se é verdade, ninguém vem a público para falar isso, só ele falou, nem o próprio Vasco falou nada sobre isso, nem o Cauã Paixão. Então vamos aguardar sobre ali o episódio da suposta agressão, tá? Essa é minha opinião. Se ele for para ficar no Vasco é para evoluir, melhorar, né? Dar uma recuada no temperamento e dar aquela elevada dentro de campo. Se não, se for para ficar dando esse tipo de trabalho aí, bate-boca e não sei o que, e não conseguir jogar, não tá adiantando. Você tem um jogador e pagar papo de 1 milhão por mês pro cara que não entra em campo. Gente, agora outro assunto, vamos aqui virar a chavinha. Só para deixar um registro legal para vocês aí, sobre o nosso R10 Score Vasco da Gama. O nosso treinador Léo Figueiró está concorrendo aí ao prêmio, né, Ari Vidal, tá, gente? Que é o prêmio de melhor treinador do NBB da temporada 23-24. Quem concorre juntamente com o nosso treinador é o Léo Costa do Minas, é o Paulo Jaú da equipe do Bauru Basquetebol e o Léo Figueiró do nosso R10 Score Vasco da Gama. E eu também quero, nesse momento, desejar os meus parabéns ao nosso craque, né, atleta aí, o Marquinhos, né, ele que está completando 40 anos, 4.0, parabéns Marquinhos, aí tudo de bom para você, que o Papai do Céu siga te abençoando, sobretudo com as suas mãos abençoadas, para você fazer bastante pontos para nós na próxima temporada. Meus amigos, agora eu quero entrar num assunto legal aqui, né, que todo torcedor esfrega as mãos e gosta de assistir esse momento. Gente, eu quero falar com vocês aqui, é a situação envolvendo o mercado da bola, é isso aí, vamos falar um pouquinho do mercado da bola. É o seguinte, hoje pela noite o Zé Colmeia, o Souza e o Verrete, né, eles moram ali no mesmo condomínio, fizeram uma postagem ali, galera, fizeram uma postagem nas redes sociais, tá, com a frase, né, o Vasco é pra quem acredita, né, eles fizeram essa postagem aí, a qual vocês já acompanham na tela. O Souza, nada em oficial. Dentro do que o Pedro Martins falou hoje, agora eu começo a acreditar que talvez possa haver alguma coisa. Rola uma fofoquinha de que o Souza estaria pedindo para rescindir contrato lá com o Başakşehir da Turquia. Tá? Se ele estiver bem fisicamente, ele é melhor do que muito meio campista que tem no Vasco hoje, mesmo com 35 anos. Chegando aqui para ganhar um baixo salário a custo zero, por que não? Não sei, mas não tem nada em oficial, nada. Outra situação, o Felipe Coutinho, o próprio Pedro Martins falou hoje, está encaminhado, o atleta que é o Vasco quer o atleta, agora temos que aguardar a situação aí lá do Aston Villa, né? A liberação do Aston Villa. A situação do Thiago Alcântara, mais do mesmo, né? O Vasco só fez aquela sondagem com o Mazinho, depois não tivemos mais atualização. Ontem a gente tomou conhecimento de que o Vasco teria feito também uma sondagem pelo atacante do Portland Timbers, né? O Santiago Moreno, ex-Boca Juniors, bom jogador, tá? Um ótimo jogador, bastante agudo, ele que joga no setor de lado de campo. E tomamos conhecimento no dia de hoje, né, de um outro jogador especulado, que já vem sendo especulado já há algum tempo aqui no Vasco. Isso é normal, tá, gente? Isso é normal, tá? Tem gente que fala, pô, mas tá falando de novo desse assunto? Sim. Falar de novo desse assunto porque ele foi especulado na outra janela, depois foi especulado na janela doméstica e está sendo especulado agora de novo. Não é nada de outro mundo. Estou falando do Eric Pulga. Eric Pulga jogou, né, há poucas horas atrás, nessa última quinta-feira, diante a equipe do... ele que joga pelo Ceará, né? Diante a equipe do... Oh, meu Deus, agora fugiu o nome aqui. Coritiba, né? O Ceará ganhou pelo placar de 1-0 e ele jogou muita bola, viu? Eric Pulga tá jogando muito, muito bem aí. É um ótimo jogador, na minha opinião. E eu acho que ele, gente, seria capaz de chegar no Vasco aí para colocar o Rossi no banco, tá? E para fazer o que o Gabriel Peck fazia aqui no Vasco, né? Diga-se de passagem, que eu acho que hoje, com a bola que o Breno Lopes está jogando no Fortaleza, o Eric Pulga tá jogando muito mais bola do que o Breno Lopes, hein? Muito mais bola, na minha humilde opinião, gente, ó. Ele é brasileiro, tem 23 anos, 1,69 m de estatura, né? É ponta esquerda, joga também como ponta direita e faz uma função de segundo atacante. É o que o Vasco está precisando, gente. Estamos precisando aí, até mesmo um cara aí para incendiar esse ataque do Vasco, sabe? Para incendiar o David, o Rossi, para obrigar os caras a terem que botar a língua para fora mesmo, a treinar mais, sabe? A evoluir mais, a ir para dentro. Eu acho que seria um jogador muito bacana para o Vasco. Ele tem contrato ainda com o Ceará até dezembro do ano que vem, 2025, está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 1 milhão de euros, algo em torno de 5 milhões, vamos botar aí 6 milhões de reais, seria o valor aí mais ou menos estimado hoje, né, do Eric Pulga pelo Transfer Market. Só um registro, não é o Eric Pulgar, tá? O Eric Pulgar joga no Urubu, tá? E ele joga de lateral. Esse Eric Pulga, tá? É brasileiro.
e joga de ponta de lança, né? O famoso antigo ponta de lança. Ele que jogou aí já no Atlético Cearense, já jogou no Madureira, no Campinense, no Maracanã, no Ferroviário e agora no Ceará, né? O seu melhor momento. São 111 jogos na sua carreira, 28 gols e 5 assistências. Os números dele são muito bons. Eu acho que vale a pena sim olhar com carinho para esse tipo de atleta. É um jogador que só a única coisa que falta para ele é jogar numa grande equipe. Ele é insinuante, ele tem qualidade, ele dribla, ele vai para cima e finaliza. Não é um cracaço, não, mas é bom jogador sim. Eu acho que já está passando a hora aí, né, de colocarem ele numa equipe gigante, numa equipe de elite, por que não dar uma chance para ele? Na minha opinião, eu acho que é um bom nome sim, já tem alguns vascaínos que eu venho conversando também, a galera, tem muita gente vendo com bons olhos. Outra situação agora é o seguinte, né, dentro do que o perdão, gente, dentro do que o Pedro Martins falou, né, vou separar algumas frases aqui, né? Não podemos gastar errado, né? Questão de gastar muito com o jogador que não entrega. Ele falou também, vamos sentar e decidir juntos. Quando ele fala sentar e decidir juntos, toda a decisão agora no futebol do Vasco está sendo tomada pelo Pedrinho, Lúcio Barbosa e ele, tá? O Pedro Martins. E olha, posso estar enganado, gente, mas eu gostei da sinceridade dele e gostei que ele é um cara de opinião forte. Agora, se ele vai colocar em prática tudo isso, se vai dar certo no Vasco é uma outra história, mas que já deu um bom cartão de visitas pro torcedor, deu sim. Eu acho que esse lastro que ele pegou no Cruzeiro lá, ele pegou uma boa experiência, apesar que ele saiu de lá pela porta dos fundos, mas é complicado também, né? Era uma SAF e não tinha investimento, aí agora tem outro cara lá investindo pra caramba, né? É complicado. Deixa eu ver aqui outra frase que ele falou também, não adianta trazer jogador pensando em 3 ou 4 jogos e no ano seguinte como faremos, né? E que dizer o seguinte, não adianta fazer investimento altíssimo aí pra ganhar 10, 15 pontos e resolver uma coisa agora dentro de campo, e no ano que vem você não tem como pagar o jogador, tá devendo esse jogador, o salário dele, de outros, não tem como investir na montagem né, da temporada seguinte. Então assim, eu gostei do que ele falou. Então, ele não falou essa frase, tá? Mas pelo que eu percebi do Pedro Martins, o Vasco vai ao mercado, sim, daqui um mês o Vasco vai ao mercado, mas com oportunidade de mercado, porque o Pedrinho tá buscando recurso, tá buscando dinheiro e investimento para ir à janela. A gente sabe que o cofre da SAF estava zerado, o que a gente não sabe é quanto que o Vasco pegou de antecipação da Betfair e quanto que a Betfair estaria disposta, supostamente, a ajudar aí para trazer o grande jogador que a gente sabe que é o Coutinho. Não sei. Com isso, né, tem a questão do Medel, se ele sai ou se ele fica, que poderia liberar valores aí para o Vasco fazer contratações, pagando apenas salário, enfim, ou parcelamento, né? Para quem paga 1.300.000 para o Medel, de repente você consegue trazer 2 jogadores, pagando 400.000 para cada um, você gasta 800, para chegar em 1.300.000, ainda sobraria 500.000 por mês. Esses 500.000 por mês daria para ir pagando também o jogador, por isso que eu acho que tá vendo muita gente cavando o Medel fora do Vasco. Não sei, vamos aguardar, tá, gente? Então fica o registro para vocês a título de informação. Outra informação agora, mudando de assunto, é falando um pouco aqui do nosso futsal. Amanhã o nosso Vasco da Gama vai entrar em quadra pelo Campeonato Brasileiro às 10 horas da manhã, fora de casa, lá no Mato Grosso, contra a equipe do Sapezal, com a transmissão da TV Bandeirantes, né, aberto para todo o Brasil, no canal aberto aí, então não fique de fora. Sapezal e Vasco amanhã às 10 horas da manhã, nesse sábado, na Band. A agenda do nosso Vasco é o seguinte: no próximo dia 8 de junho, o Vasco joga contra o Cruzeiro, aqui no estado do Rio, na cidade de Teresópolis, no ginásio Pedrão, também com transmissão da Band. No dia 16 de junho, o nosso Vasco viaja para enfrentar a equipe do Passo Fundo, tá? Aí sem transmissão da Bandeirantes. E aí no dia 22 de junho, o Vasco volta ao Rio de Janeiro para receber a equipe do Clube de Regatas Brasil, né, o CRB de Alagoas, tá, gente? Então, só para ficar o registro aí do nosso futsal, de funcionários do clube, e foi, obviamente, muito bem recebido, né, por todos os jogadores, né? Pegando o gancho, falando de jogadores, o nosso elenco segue se preparando, segue trabalhando duro. Eu acredito sim que dá pra gente buscar uma vitória diante do Flamengo nesse próximo domingão no Maracanã. O Flamengo que briga ali pela liderança, né? Eles têm 11 pontos conquistados, estão na 3ª colocação. O nosso Vasco está ali na 13ª colocação com 6 pontos somados. Se a gente vence essa partida, além de dar uma injeção de ânimo, tanto para o time, para os funcionários, para todo mundo e para o torcedor, a gente pega o elevador, né? O Vasco aí pode ir a 9 pontos, pode ganhar algumas posições na tabela, dependendo do desenrolar da rodada. Rodada qual, se dá início, né? Começa nesse próximo sábado. Teremos, se eu não me engano, 4 ou 5 jogos já nesse sábado, abrindo a rodada, 7ª rodada do Brasileirão. E aí o nosso Vasco joga
joga no domingo, né? Toda a rodada terminando também no domingo aí, com jogos de 6h30 da noite, tá, gente? Então, é um jogo muito importante. Quem perder esse jogo pode acabar entrando numa crise sem precedentes, e quem vencer pode acabar decolando, né? Pode acabar virando a chavinha, utilizando desse momento aí como uma virada de mesa na temporada. Fato é que é sim um campeonato à parte, como já diria o Eurico Miranda, né? E o Pedrinho, né? Informações de bastidores que a gente tem, o burburinho que corre ali nos corredores do Moacir Barbosa e de São Januário, né? É de que o Pedrinho parece que colocou a mala na mesa, viu? Tá surgindo informações aí que supostamente o Pedrinho teria oferecido um bicho para os jogadores, algo que a 777 não teria feito, não era o modo operante da 777, oferecer ali um bônus, uma premiação caso o Vasco vença o nosso maior rival. Então é uma injeção de ânimo, tivemos vários dias para treinar o novo treinador, para tentar ali entender um pouco dos jogadores, e os jogadores entender também a ideia de jogo do nosso novo treinador. Nosso elenco está trabalhando pesado, né? A parte física, sobretudo, pegando o gancho. Preparador Diogo Pereira, até o momento está indefinida a situação dele, deve ser decidida na próxima semana. Ele ainda é funcionário do Vasco, mas não está trabalhando devido a todo esse imbróglio aí, questão de comissão técnica. Agora, voltando a falar da partida, o jogo tem tudo para ser um jogo de bastante intensidade. O Urubu venceu, fez a sua parte aí pela Libertadores, né? Eles estão ali, de certa forma, um pouco cansados, mas também estão com mais ritmo de jogo do que o Vasco. O Vasco, por sua vez, está mais descansado, está mais focado para essa partida. Tudo para ser uma excelente partida. O Vasco deve ir com força total, com exceção de Paulinho e Jair, que estão lesionados, estão se recuperando, né? Até mesmo o João Vitor já pode ser relacionado, Hugo Moura, não sei, vamos aguardar. Fato é, gente, que a grande dúvida hoje no momento do Vasco, como sempre é sim, quem vai jogar do lado direito do ataque, é sempre essa dúvida, né, gente? E quem vai fazer ali a volância na meiuca, né? Porque a gente sabe que no meio campo a qualidade é do Payet, o Verratti arrebenta lá na frente, o Jardim é titular, o Piton é titular, a dupla de zaga ali, Maicon e Léo, deve ser mantida. Enfim, a dificuldade aí nossa nesse momento é o meio campo, é a volância, né? E o lado direito do ataque, se é Ryan, se é Rossi, se o David vai para a direita, se entra outro pelo lado esquerdo, enfim, toda essa situação. Então, meus amigos, nesse momento é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação, de notícias do nosso Vascão. Se eu tiver mais notícias, eu broto aqui para deixar vocês muito bem informados. É sempre um prazer compartilhar com vocês o meu tempo para falar do nosso Vasco, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!